Om Shanti and good morning. A happy new year. Om Shanti, bom dia, um feliz ano novo, um especial boas-vindas para o Charlie que está na Austrália, em Sydney. Start into the new year. Espero que seja uma boa forma de começar o ano novo, Charlie. Obrigado, Caroline. Sim, comecei muito bem, está calor aqui, muito calor aqui. It's cold, not so cold as it should be, Aqui está frio, não tão frio como deveria ser, but not as warm as relativamente quente, sure. mas não tão quente como está aí, de certeza. Days of the retreat already last year. Já tivemos 2 dias de retiros o ano passado, e foram muito bons, e vai ser maravilhoso escutar. Judy Rogers Foi maravilhoso escutar o Mike e a Judy Rogers sobre as experiências deles, and sobre escrita e reflexão, approaches they shared were so different, and we had a very e a abordagem foi diferente, e estamos também curiosos de escutar por si também, a sua forma também. properly. Para aquele que não conhece o Charlie, vou dar uma pequena apresentação. Is the Nosso querido Charlie of the é o coordenador nacional da Brahma Kumaris na Austrália very active in e também Yaki é muito ativo many a nível de programas internacionais, com muitos projetos, programas. is I would say in the middle of the heart of the double foreign family as well as the Acho que é um programa do Milhões e Minutos e Paz, se não estiver em erro, e os programas que ele faz para late os duplos estrangeiros, também a forma como ele traduz o Gyan very de Baba natural way. num contexto muito bonito e natural. In the time Então, muito obrigado por we will hear reservar esse tempo para nós. experiences. After that we have E some time for vamos escutar as suas experiências, vamos ter algum chat. momento para pergunta e resposta através do bate-papo. E depois temos uma meditação juntos. Ok. Muito obrigado e agora consigo. Thank you so much, Carolyn. Ok, muito obrigado, Caroline. É muito amoroso vê-la e também a Estefânia também. to E é muito bom ser capaz share de estar convosco first of all, e de partilhar alguns dos meus pensamentos, mas primeiro eu gostaria de dizer feliz ano novo para todos. Talvez um bocadinho tarde, mas divine e saudações para toda a família divina desta parte do mundo. sometimes when I Então, às vezes, quando eu Baba sento-me diante de Baba, eu gosto de relationship with Baba in abordar o meu relacionamento de formas diferentes. the love is E uma forma que eu verdadeiramente gosto that Baba é apenas agarrar o sentimento que Baba retém toda a verdade. Ele eternamente is é pleno de verdade. he's Ele never nunca é corrompido, nunca é influenciado. in its original form. A verdade permanece na sua verdadeira forma dentro dele. Of how Então, eu penso que na minha viagem, o como lost eu me tornei corrompido, through eu perdi toda a verdade Baba ao esquecer-me de mim mesmo, esquecer-me de Baba. to sit in front E é um privilégio incrível estar sentado diante de Deus nesse momento, contains truth. How long aquele que retém toda a verdade. unadulterated, Então, quanto tempo pure, é que nós procuramos essa verdade pura? absorb that truth into myself in the way that Baba E eu assimilo essa verdade dentro de mim, de que forma? so many times Numa forma, children Baba disse tantas vezes, knowledge. revolvam ou reflitam sobre o oceano do conhecimento. When I listen Então, às vezes, that quando eu escuto a Murli, speaking this unadulterated truth is é assim que Baba fala sobre a sua verdade inalterada, reality. What is a sua percepção de say?
da realidade, a verdadeira realidade, diria eu. this level, Então, really na minha consciência the semi, same way consciência da alma, então, da mesma maneira, perception. eu tenho uma percepção semelhante como a de Baba. From the beginning, ever since I started my E desde o início, been desde que eu comecei a minha jornada Brahmin, steer life through eu the estive a aprender, estabilizar, tentar ver com as mesmas lentes de Baba, sort of church interpretar a vida para mim é uma certa forma de como interpretar a realidade. reality. But when I started, I was in London, and Mas quando eu comecei em Londres, he was there, and I think you all know todos sabem da Dijan que estava lá, e acho que todos conhecem a história, she used to read the Morley que ela veio 6 or 8 tarde, and told me recently it was 10 times a day. ela costumava ler a Murli 10 vezes ao dia, então eu decidi fazer isso. London. E na verdade, eu tinha um trabalho no coração de Londres, And so I used to write e nem sempre podia ir às Murlis. those days, Então eu escrevia a Murli, palavra por palavra, and the Morley, porque naquela altura nós colocamos no correio para a Austrália. Havia alguns Brahmins na Austrália, incluindo o Ken, pretty shocking. So they que era uma coisa um bocado chocante, escrita pelas minhas mãos. read it. I mean, I would write it Mas eu lia, on the way. eu escrevia, I'd read it at morning tea. I'd read it lia no trabalho, on the way home. lia na altura do chá, no almoço, quando eu ia para casa, e mesmo à noite. It was an incredible experience, actually, because when E foi uma experiência incrível, porque a primeira vez que eu lia, eu apreciava. I see how the E na segunda vez eu começava a ver from como os pontos estavam conectados, como o Baba saltava de um ponto para o outro. themes that were E na terceira vez foi tipo ver mais profundamente. reading, I felt I was becoming more E na quarta vez eu via que eu estava ficando mais consciente da alma. felt like E na quinta vez eu quase que sentia como se eu estivesse a experienciar a Murli being in a heady muito mais do que apenas na forma da mente, my journey da cabeça. that Então a minha jornada começou a refletir, no sentido que refletir é como what transformar I feel. o que eu sei e aquilo que eu sinto. Então refletir aquilo que eu experiencio. Then I went to India and I met with Então eu fui para a Índia, I think many of you would remember. conheci Ananda Kishore, acho que muitos lembram. He was related to Brahma Baba. Ele estava relacionado com Brahma Baba He worked in Baba pelo casamento. in Calcutta. I went there, E ele tinha uma loja em Calcutá, eu estive lá e vi ele. etc. E eu vi onde ele começou o centro. Which E foi muito interessante. Ele collected disse, different subjects in a little book pegue todos os diferentes assuntos num livro pequeno and write down everything that Baba said. e escreva tudo aquilo que Baba disse. Little books, one on the soul, one on the Então tinha montes, um da alma suprema, um da alma. Assim é tão rápido, Cristiano. collect all those points. Então comecei a colecionar todos esses pontos. It's about the golden age. If you had asked me before E then, é interessante ver como Baba fala tanto da Idade do Ouro. much, Sim, Baba 100, mas não tanto. and hundreds of things. Mas eu recolhi centenas e centenas de coisas que Baba disse sobre a Idade do Ouro. To the vast Então isso abriu a minha mente churning para um conhecimento mais vasto e a nível de reflexão. days. Eu também Say relembro da Dadijan que nos dias iniciais a dizer que during the day apanhe 5 pontos durante o dia to really e dedique cada ponto desse ponto algumas horas para explorar profundamente. E quanto mais refletir, more waste. And I tried all você vai ver que não há desperdício. E eu tentei todas essas coisas. E eu creio que foi uma grande mudança para mim em 1985. Porque eu cheguei em Madhuban, in Om Shanti Baba encontrava com duplos estrangeiros em Om Shanti Bhavan, alguns se lembram disso. to the foreigners. E Baba disse para os estrangeiros, eu estava 10 anos em Guiana, e para fazer o curso de novo, aqueles estavam. And Baba said, Então era o curso da realização. E Baba disse algo que permaneceu comigo até hoje, que é, vocês sabem o conhecimento, vocês acreditam no conhecimento,
Vocês ensinam conhecimento, experience the knowledge. mas vocês não experienciam o conhecimento. E isso verdadeiramente foi como Realization for me. uma incrível realização para mim. Every E então Baba disse, of knowledge has an cada ponto do conhecimento experience. tem que estar associado a uma experiência. Truth. Então nós escutamos um ponto de verdade, Associated feeling. mas não associamos ao sentimento dele. And then on, I began Então, numa certa forma, eu comecei a substituir a palavra Chani, refletir por experiência. I believe Quando o Baba diz, reflitam, filhos, para mim é experienciar o conhecimento. truth so deep, Então, pegar uma das verdades de Deus tão profundamente, play with it so deeply that you de brincar tão profundamente que você extrai as joias daquilo que você sente, porque esse my experience é o que me sustenta. Nas minhas experiências, essa experiência espiritual, que é isso que me sustenta. and E é isso que me faz avançar. really, really touched me. And I think this is where Então isso tocou-me. Isso é quando different turn. And I toda a minha vida myself at each point. houve I know this. viragens, houve pontos, eu acredito, mas como é que eu experiencio isso? Extract Então como é que eu extraio because a that's experiência da verdade de Deus? Porque esse é o poder que me transforma. the difference between Gyan. Então eu penso que há uma diferença entre Gyan e Bhakti. Gyan's about, sorry, Bhakti is about knowing and believing. Eu acho que Bhakti é sobre saber e acreditar. No depth. É plano, mas só tem dois planos. And experience. E o Gyan é acreditar, This is what conhecer e experienciar. E isso é que vai criar a verdadeira profundidade. Porque às vezes eu acho que alguns filhos de Baba sentem que refletir é uma coisa, é um exercício intelectual. and we are brought up in a E nós abordamos isso numa cultura muito intelectual da cabeça. academic. Então, como analisar de uma forma acadêmica. And personally, I don't feel so. E acho que isso é uma reflexão profunda. Eu acho que não. Eu acho que a reflexão profunda é quando eu extraio o sentimento, o sabor da experiência da verdade. Feel that Então, às vezes, eu costumo sentir turning for me were que 3 pontos de reflexão para mim são, primeiro, saber, depois, segundo, realizar, e terceiro, experienciar. soul. And as I really, Então, eu sei que sou uma alma. really Então, quando eu me sento, eu verdadeiramente vou tão profundo nessa realização, na realidade que eu sou um ponto não físico. Então, eu fico comprometido com essa realização. Então, a experiência é o sentimento de paz. Então, eu apanho a verdade de Deus e eu extraio o verdadeiro sentimento de paz. transformed it, Então, eu transformo isso. I'm feeling peace Então, eu reflito num ponto de sentimento. of the home. Então, a minha realidade do meu lar é a dimensão que está para além desse mundo. Então, eu verdadeiramente sinto-me e eu absolutamente realizo que No home is beyond this material. o meu lar eterno está para além desse mundo material. E eu me identifico com esse lar. E quando eu realizo isso, o sentimento é de um estado de estar nesse mundo, mas completamente desapegado. É tal o sentimento. And so in this É tal o sentimento. Então, nesse sentido, para mim, é como, is to know the first, primeiro, the second é saber, é conhecer. O segundo passo to realize. The next é realizar. 98 steps are educating. Então, os 998 passos é Me, I really como eu me identifico com a experiência e depois aquilo que eu sinto. converting the De uma forma, converter o conhecimento da experiência, essa é a verdadeira lembrança de yoga. Porque eu estou a viver a experiência I've chosen. da verdade de Deus. I'm actually Eu reflito tão profundamente que, na verdade, as Baba eu vivo numa percepção semelhante àquela que Baba tem. Então, nessa jornada pessoal, realized that my eu comecei a realizar que a minha educação, onde eu cresci, como eu cresci,
eu pude entender determinados tipos de pensamentos, ou de formas de pensar. O pensar logicamente, o racional, é belo para a ciência. E nós podemos ter uma ideia lógica que coloca introduções para chegar a uma conclusão de uma forma muito racional, lógica, e é muito essencial. E criar as coisas, pegar uma ideia e fazer com que ela dê flores. Todas essas companhias técnicas como Google, Microsoft, eles só põem as pessoas para pensar, colocar as suas ideias fora da caixa. Então é bom nisso também, mas experienciarem no pensamento. Então quando eu me sento, eu utilizo os meus pensamentos, eu reflito sobre a verdade de Deus para criar um sentimento e uma experiência, porque é o sentimento e a experiência que verdadeiramente sustém nessa jornada espiritual. É o que me sustenta nessa jornada espiritual. E essa é a minha experiência. Então, o fruto do refletir é a experiência. Eu me recordo dos meus dias iniciais, que estava com Jagadish em Chatinaga. Jagadish era uma alma extraordinária. Ele tinha um intelecto incrível. Ele escreveu 100 livros em 5 idiomas. E uma vez eu sentei com ele e disse, perguntas que eu gostava de fazer para si. E eu disse para ele, uma pessoa como eu, que eu encontro nessa jornada, 12 ou 15 anos com Baba, o que é que você pensa que é o mais importante para uma pessoa como eu? Ele disse, novas experiências em yoga. E eu senti que nós brincamos intelectualmente com conhecimento, brincamos de uma forma criativa e inteligente e racional, mas verdadeiramente educar-me para extrair as experiências da verdade. Isso leva um certo tempo. Mesmo há 7, 8 anos atrás, estávamos a passar diante de Baba. Lembram-se como nós passamos e tínhamos uns segundos de driste. A maior parte deve lembrar. E também, Baba às vezes nos falava, eu quero falar consigo. Então nós paramos diante de Baba e ele dizia coisas doces, mas 4 ou 5 vezes ele disse, crie mil experiências em yoga. E eu pensei muito o quão frequentemente nós criamos novas ideias quando nós refletimos e por aí além, intelectualmente. Mas a arte de verdadeiramente sentir uma nova fragrância de yoga no espaço sagrado da minha mente, todo o sentimento e sabor, é quando você pensa na sua vida Brahmin, você se sente motivado e entusiasmado. E é quando você tem novas experiências, isso é que motiva. Então eu penso que eu frequentemente sinto aquilo que Baba, tipo, quero que eu crie novas experiências. Então eu começo a sentar na minha mente como um laboratório. E é como essa ideia que eu gosto. É como esse sanskara religioso de que uma vez que eu ouço o conhecimento, eu acredito e já está. Eu digo, para mim, o segundo tempo são os milhares de passos que é desempacotar a verdade e senti-la. Então, eu acho que a ideia dos cientistas, os cientistas constantemente experienciam. Eles têm uma meta de fazer uma descoberta. Então, eles tentam outra e outra e outra vez. Então, eu também tento ver a minha mente como um laboratório, onde eu coloco os ingredientes dos diferentes conhecimentos e eu reflito e tento extrair os novos sentimentos. E eu me recordo uma vez que Baba disse algo que eu gostei muito.
for what you could foi a fórmula or experience. da que vocês chamam de refletir ou experienciar. Eu digo a fórmula que verdadeiramente ajuda-me. Incredibly Mais uma vez, Baba, incrivelmente, disse simplesmente, aplique, Baba disse, a point, the formula, become a torne-se um ponto, a fórmula torna-se um ponto, aplique um ponto e lembre-se do ponto. really E eu verdadeiramente that tentei utilizar essa fórmula to churn no sentido de refletir, experience. então eu tive uma experiência. Come up E o primeiro passo foi se tornar um ponto. Então, para mim, essa é uma had in my mind é um exercício de uma vida. Uma vez alguém me disse, so ago that talvez um ano e now tal believes that this atrás, is made up of 40 trillion cells. That's just mind. acreditar que esse corpo é feito de 4 trilhões de células, mas a alma é mais sutil do que cada uma delas. The reality. Então, quando você põe a sua cabeça na realidade do eu, quão profundamente eu me tornei um ponto, porque é apenas quando eu me torno um ponto God's perception. que eu começo a mover-me na percepção de Deus, do conhecimento. Point, apply a point, remember a point. Prepares Então, aplicar o ponto, lembrar-me o ponto, ser um ponto, então eu preparo a minha mente knowledge like Barbara. para saborear o conhecimento como o Baba saboreia. Então, In the trazer novas experiências no laboratório da mente, stepping back with sobre largar, dar um passo atrás e reformular all this esse really material, todas essas etiquetas e tornar-se verdadeiramente um ponto. Então, o segundo ponto, aplicar o ponto. stop. Baba diz uma forma de expor um ponto final. E eu realizei que Mind at the moment a realidade da absorb mente humana nesse momento está tão assimilada story in my life no eu, na minha história, naquilo que eu sinto, nos meus relacionamentos. by my karmic. É como se eu estivesse dominado pela Baba, na história da minha conta kármica. I feel Então, just that self-absorption. And what I've been então é uma espécie de autoassimilação. myself, step Então, estar verdadeiramente desapegado de mim mesmo, from what's going on in my de como eu me sinto, aquilo que está acontecendo na minha vida, e todos esses detalhes, of Baba. mas é sentar diante de Baba. Remember once Baba met one of the Australian brothers and he said to him, Então ele disse para mim, Vela with the plain sente-se na maritivela para mim, com o intelecto plano, e Baba irá tocar. E você vai ter experiências especiais. without this self-absorption, without this agenda of my Então, com toda essa agenda, thinking, my karmic story, my issues constantly driving my thinking. então todos os assuntos a serem conduzidos diante de mim. Então, eu comecei a ver que eu, a alma, The old self, sou um ponto, almost like I'm coloco um ponto, e é como se eu estivesse a preparar-me Baba, para sentar-me diante de Baba rather than be e tomar. that I can't really take. It's almost like Então, eu fico myself tipo assimilar and e then ser influenciado por Baba. E então, eu me lembro de um ponto. years, one of my main experiments E ao longo dos 2 últimos anos, a minha principal experiência tem sido which a parte sutil do intelecto. traveling A alma senta aqui, in numerous places, instantaneamente, vai para inúmeros lugares, whatever I touch, even as you're o que quer que eu toque, whatever mesmo aquilo que vocês estão ouvindo agora. I touch, I'm influenced Para onde eu viajo, eu toco, sou influenciado and I create a feeling. e eu faço um download Remembering an old story, daquilo que eu toquei e sinto isso interiormente. I remember Eu ouço uma história negativa, sou influenciado por ela. really how Alguém diz uma coisa, sou influenciado por isso. I become Então, quando eu me lembro stop to this de me tornar um ponto e pôr um ponto final sobre esse excesso de pensamento, eu sento diante de Baba, lembro-me dele, sou influenciado por Baba, and that feeling of belonging and closeness. então eu tenho esse sentimento de pertença Once e proximidade. I
Então, no sentido, quando eu faço isso, I'm in this eu começo a ver o conhecimento. in front of Baba. Each Estou presente diante de Baba e cada pessoa do conhecimento é como mágica. it's Torna-se vivo. really so powerful. É tão poderoso. I'm trying E é to think tipo como learn tentar pensar ou refletir at that time de uma forma semelhante de Baba nesse momento. to Eu tenho de me preparar, my own experience by becoming porque estou na minha própria experiência de tornar-me esse ponto, aplicar esse ponto experience, remembering the point too. And e lembrar-se de ser um ponto também. E ao longo dos anos, formula havia uma tal fórmula question when I'm doing que eu perguntava para mim experiments, if I can call them that, quando eu estava a refletir sobre essas experiências, se é que eu posso chamar isso, so it's not é como é que se sente? actual analysis of something. Não é uma análise intelectual de algo. And Como é que eu me sinto? Como se sente? the soul, I absolutely love Então é experienciar na forma da alma. Sakamuli. When I first Eu came me lembro das Muni Sakar, to children quando eu vim para Guiar, Baba dizia: filhos, in the morning, acordem cedo pela manhã that I'm a e pensem que eu sou um ponto pequeno. and smaller children. E eu fui me tornando cada vez um filho mais pequeno, e não há nada mais pequeno do que uma alma humana. Então toda a Muri, Baba estava a nos treinar para largar To the most, essa forma material para a forma mais sutil. I find that the more I feel that, E quanto mais eu sinto isso, I feel really quite uninfluenced eu me sinto by what's happening around. influenciado But pelas coisas que estão ao meu redor. programming Mas o problema I've done on and off for years and years, de experienciar, que foram anos e anos, being in. é sentir ser incorpóreo. And I once asked Didi Manmohini, who was Uma vez a Didi Manmohini, que era uma yoga incrível, of every effort eu sentei com a Didi that we have to make what's the most important. Because Baba tells us e eu perguntei de todos os empenhos, o que é o mais importante? corporeal. Instantaneamente ela disse ser incorpóreo. Reflecting, when Sakar Baba Eu estava a refletir, summarized quando o Sakar years of church Baba fez o resumo de 32 dias de refletir e experienciar, in corporate, qual foi a primeira palavra? Incorpóreo, sem ego e sem vício. I've Então, absolutely, I do it eu absolutamente as I'm moving around, I adotei durante o dia mover-me ao redor e think e refletir uma experiência, ter uma experiência, feel being incorporeal. And então sentir o ser incorpóreo. that when I feel I'm a Esse sentimento incrível, non-material quando eu me sinto que eu não sou uma entidade física nessa dimensão, nós entramos nessa dimensão, nós estamos nesse mundo material, mas completamente influenciados por esse mundo material. Então esse é um tal doce lugar, você conecta, é responsável, mas está completamente livre, de uma certa forma desapegado. Então é como experience. quando nós chegamos a um ponto de experiência, que nós criamos esses sentimentos, e mesmo com esse sentimento da eternidade, Said uma vez a Djank disse, the essence a eternidade é a essência da consciência da alma. that really. E And I remember isso verdadeiramente ajudou-me. months once again Eu lembro de estar meses churning. a explorar o refletir And what para I found, the more ter os sentimentos. E aquilo que eu encontrei, I always exist. And que era o que eu existia, going beyond o sabor que eu existia, que eu estava aí para além da consciência do corpo, o meu padrão mental estava impregnado por metade do ciclo de coisas temporárias. Então a conta de medo try to deal with começou a diminuir. the more I step into Quanto mais eu lidava com esses medos, mais eu ia à profundidade de refletir, de ter essa experiência do conhecimento de toda a existência. Então a conta de medo
começou a diminuir. many experiments about E eu fiz tantas experiências com o incorpóreo, ser eterno, ser imortal, of the soul. That's deep. a identidade da alma. Because what I found, even though I was Porque o que eu encontrei e realizei I know I'm a pure soul originally, é que eu sou uma alma pura, eu sei, with my old story, mas eu ainda estou identificado com a minha própria história. E quando você verdadeiramente intertwined with your prossegue na sua vida, identificado com a sua eh, stance, identidade original, com a história original e não com essa que foi adquirida, então você começa a ter verdadeiramente um sentimento da pureza a regressar para a consciência da alma. how to be the soul and see how Então, como ver the soul sits. ver como outra alma também está no corpo. Love doing these Eu gosto verdadeiramente dessas experiências. Refletir para mim é numa maneira de sometimes over there ter uma experiência. for months. Às vezes pode ser semanas, Keep unpacking meses e meses. feels how it feels. Continuar a perguntar como é que se sente, como é que se sente. E quanto mais eu sinto um sustento incrível para mim. E ao dizer isso, eu às vezes faço escritas. Especially if I have to Especialmente se eu tiver talk or something on a subject dar uma palestra that we've got ou algum assunto que eu ainda não tenho tanta clareza na minha mente, aquilo que eu faço. hours Às vezes eu sento-me de manhã cedo and churn. e reflito. Just churn that subject and then just write. Reflito esse assunto e depois apenas escrevo, espontaneamente. Eu não penso demasiado, eu apenas escrevo, sem nenhuma ordem particular. Eu apenas deixo fluir, é uma escrita automática. Então depois eu sinto-me e começo a colocar uma ordem naquilo na minha cabeça, colocar uma sequência no meu pensamento. Understand. Isso ajuda-me a entender um tema, um assunto. I do love to Então, write. I eu gosto de escrever, done over tenho muitas notas que eu já fiz on different subjects, por um longo período de tempo por diferentes assuntos. those things too. So Às vezes eu refiro-me a essas coisas também, huge, mas escrever mainly não é um grande caminho para mim. the Eu diria que é mais thing experiencing. experienciar When Baba says children churn o que eu sinto me, I feel quando Baba diz, filhos, reflitam. experience the ocean. Eu ouço como Baba dizer, filhos, experienciem as joias do conhecimento. E sim, I então, am watching the time and eu estou aqui a olhar para o tempo, full stop to my churning. então provavelmente colocar um ponto final nas minhas reflexões. Maybe we can just take a few moments Muito obrigado. before we Talvez nós podemos ter um momentinho de silêncio, experience. de triste, antes de ir para as questões. Om Shanti, thank you. Om Shanti, obrigado. Wow, this was an absolute masterclass. So many Foi treasures. uma masterclass. I loved the part when you started to talk Eu gostei a parte que você começou a falar da verdade hold truth eternally, and I think for us e agarrar a verdade eternamente. E nós, Brahmis, to be true. é o que a alma quer, Truth. ser verdadeira, So that was viver em verdade. Então foi muito bonito. how you used to E eu write estava a escutar como você costumava escrever as mules through the day. à mão e lê-la muitas vezes ao longo do dia. And Eu acho que nós temos as coisas tão prontas, temos no computador, é tudo tão fácil, I think mas também acho que pode ser uma forma fácil de descuido. feel from you the journey. E nós conseguimos sentir a reflexão que você fez, portanto, e sentir. You have done your homework. Então, sim, você fez o seu trabalho de casa, e sim. It's
it's not just E as coisas someone is born não with são tão automaticamente. experimentation that you've been doing. Portanto, essa experiência que funciona And I foi love muito that you bonita. said that knowing is Eu adorei quando você disse que realizing it, conhecer, saber é um passo, and then realizar o segundo passo, 990. experienciar é como 998 passos. So it's not Então, sim, and not so much about intellectualizing, because we não have é sobre intelectualizar, more and more like que é o que acontece na nossa sociedade, é cada vez mais assim. bright and clever you are, the better. Então, So it really quanto mais inteligente, tempo melhor, mas isso requer realmente turning is um profundo entendimento daquilo que refletir é. so much, and also Foi maravilhoso, muito obrigado. collecting different E tivemos aqui diferentes yuktis para conectar diferentes assuntos e para diferentes assuntos yeah, and like de collecting, diferentes livros. yeah, it was É really como so we have adquirir ou coletar coming in through that, yeah. algumas questões, não muitas ainda, mas So vamos aqui ver no bate-papo. first question is, what is Charlie Então, a primeira questão é: experimenting with today? qual é a experiência que Charlie teve hoje? Probably I could say two things. I sort of have my long Baba disse love to duas coisas hoje: o amor ao longo tempo, corporeal world. portanto, esse sentimento de ser incorpóreo nesse mundo corpóreo. Feelings, because to me, Eu penso provavelmente um dos sentimentos mais doces and para mim quando eu me sinto incorpóreo. truly detached from everything. I don't have to Eu me sinto desapegado naturalmente de tudo. attach, but if things that influence me, I must Eu não é pensar que eu deveria ser, eu só forçar, não. sense É uma consequência natural. corporeal. Quando eu verdadeiramente estou no estado incorpóreo. I just really love to. E apenas adoro There's a sentir como physical entity that sits in this form. é uma entidade Quite distinct from this material world. And que está longe desse mundo material my long-term one, but the short-term one, e é como o meu longo termo, não percebi, desculpa. sit in front Então, verdadeiramente, sentar diante de Baba with that plain intellect, with an com esse intelecto plano, my que ele não está a ser conduzido my por work, coisas que estejam acontecendo na minha vida e no meu mundo. assessing and analyzing. Esse processo crônico de analisar, It's actually há um momento para isso, experience. mas é isso que suprime as experiências. Analyze. Então, quanto mais eu penso demasiado, são It's a head trip demasiados processos, rather than a real experience. And eu entro apenas numa viagem de cabeça e não sinto a experiência. I've got impressed Então, eu tenho que me desapegar, sentar diante de Baba, estar presente influence me, Baba influence me. e deixar que Baba influencie a mim. Unique Então, eu acho que às vezes um sentimento único from what I've tasted. é tão diferente daquilo que eu saboreei antes. Portanto, eu adoro tentar sentar como filho, With a plain intellect in front of Baba, allow com o intelecto plano diante de Baba e permitir que Baba toque-me e influencie-me. Input also for Muito bonito. what you're saying now. Isso é uma boa dica para o mês de janeiro. Another one is asking, could you explore a E outro está a perguntar: soul experience? você pode explorar um bocadinho mais sobre a visão da alma, experienciar essa visão da alma, the vision of experiência? Visão de alma, I sim. don't know whether you remember in the Sakamolis, Eu não sei, mas na Muli Sakara, às vezes Baba diz: filhos, first effort, esse é o empenho mais elevado. soul in the Ver a alma no corpo do outro. You know, I was living in E quando eu comecei, eu estava em Londres, estava a lembrar que estava a andar na rua, thinking you're a soul, you know, like so e eu estava a pensar: você é uma alma, de uma forma assim tão infantil. Estava a tentar imaginar a alma na testa. experience E depois, quanto mais eu experienciei isso, bodiless soul, I began to see mais eu era uma alma sem corpo. E começava a ver mais como uma alma sem corpo, sentada num corpo. my taste, Mas depois, em terceiro, quanto mais eu saboreava o sentimento de ser incorpóreo, the yoga of the intellect, é mais see how the incorporeal ser esse yoga do intelecto, ou seja, ser
o incorpóreo funcionar no corpóreo. step for me E mais à frente ainda, o quarto passo foi in this entender point in front of me. There's an esse corpo incorpóreo diante de mim, que tem um papel eterno que nunca vai mudar. E nesse sentido, not allowing any influence of that. apenas não permitir que nenhuma influência dessa alma So really just seeing how an é verdadeiramente ver como alma even how it has incorpórea eternal, unchanging part. And sometimes I e ver think nesse I'm going to accept, caminho que nunca muda. when am I going to E aquilo que eu tenho que aceitar agora, mas se eu não aceitar, porque isso não vai mudar. Então eu costumo pensar, I come and pensamentos inúteis, quando eu vou diante de uma alma, thought is a lack of e num certo sentido, esse tem uma falta de aceitação por causa do drama, e todos fazem parte do drama. Então eu estou a lutar. O drama é perfeito, o drama nunca muda. see that Então eu gosto muito de ver isso, e eu penso que quando eu vejo o incorpóreo, e vejo o caminho eterno, é um sentimento benevolente que surge. feelings for Sentimentos muito bonitos e profundos da alma que está adiante to hear how your de mim. has developed over the years. E é interessante ver como desenvolveu os seus Here's another question. níveis de reflexão. If you thought Então, o irmão Charlie pode dar alguns pensamentos práticos full having unlimited de um interest ponto. Por exemplo, ter desinteresse limitado por esse mundo sujo. trust, Todos nós sabemos que é um desse mundo, mas como criar um completo desinteresse através da reflexão? É uma questão interessante, porque eu penso que não tem a ver com desenvolver desinteresse. É sobre desenvolver interesse em Baba e na verdade de Baba. E automaticamente, quando so engaged eu estou a refletir, estou tão comprometido com o meu relacionamento com Baba, belonging with os meus sentimentos de Baba, or de pertencer a Baba, a verdade de Baba, not pulled. eu penso que há consequências naturais. I have a disinterest in it and it has no E dislike. eu tenho desinteresse, não é desgosto, porque If my eu não penso que isso é saudável, devotion or que o meu desinteresse seja em rejeitar o desgosto. Então eu sinto-me tão interessado, então em um sentimento amoroso, não há puxões ou influências do mundo. I really love to, when Baba Mas eu verdadeiramente gosto, said that time, children Baba disse nas mules, filhos, associated experience. cada ponto tem associado uma experiência. Supreme Soul, the whole, Cada ponto, a alma suprema, o lar, tantos pontos. Extraiam, for a period of time, exploring. And brinquem com um longo período de tempo, explorem. otherwise, Eu continuo a fazer essas perguntas, senão fica muito intelectual. do I turn? Como é que se sente isso? That's the Como trazer isso para a minha experiência? time sometimes. Então, para ser honesto, leva tempo às vezes leva muito tempo. Eu realizei que a arte, A feeling. eu não consegui perceber a frase, there is a message here from some a arte da vida espiritual é trazer para um sentimento. because there are many translations. Então era só para lembrar, para falar um bocadinho mais lento, que há muitos tradutores. Another question. When Outra pergunta, of our eternal quando Baba silence, fala do nosso mundo eterno de silêncio, deal with the fact that we spend como lidar com o fato de estarmos 5.000 anos na Terra? It's a paradox, isn't it? That É um paradoxo, não é? birth, A alma toma um nascimento, but we're the há um eterno silêncio, mas nós somos almas divindades que fazemos o trabalho na idade da confluência. silent E eu penso que nós construímos um tal silêncio interior. material world. Então, enquanto eu estou vivendo nesse mundo material, eu tenho relacionamentos, eu tenho família, estou na sociedade, na natureza, mas a minha mente está em silêncio. You know, E é uma coisa que é engraçada. we
Quanto mais eu penso, overthink. quanto mais nós perdemos a verdade, I feel nós estamos a pensar demasiado. it's so different. Então eu acho que a mina da Idade de Ouro é tão diferente. A mente da Idade de Ouro é tão diferente. Agora a mente pensa demasiado e experiencia muito. In the Porque você também está a suprimir experiências. E na Idade do Ouro, a minha imagem, pond, imagina uma gota and when it hits the pond, vagarosamente, the wave e quando ela cai, ondas verdadeiramente vão para fora. the thought, Então eu penso que a gota é como um pensamento. each thought E isso se torna em pensamento. Em sentimentos. Cada pensamento dá essa fragrância do amor, a frequência da pertença, a frequência da alegria. Então, numa certa forma, isso é o que nós estamos aprendendo agora. Os meus pensamentos, ou sobrepensar sobre algumas coisas, mas converter isso em sentimento, porque são os sentimentos que me sustentam. Então, quando eu sento num bate de yoga, feels so full of então eu sinto-me tão preenchido love de proximidade de Baba, energia próxima de Baba, e esse sentimento weeks sustenta-me por horas, semanas. power. É o sentimento de um grande poder. Question here. Aqui é uma pergunta interessante. Comes to feel, Obrigado, Charlie. they can also Quando vem aos sentimentos, how também podem ser decepcionantes. Como ter a certeza que são verdadeiros? Podem ser enganadores, assim. Como ter certeza que são verdadeiros? Why are feelings deceptive? Então eu pergunto, por que eles enganam? so maybe Eu não estou respondendo, estou a perguntar. Talvez, maybe would you like to I think you can just unmute yourself or you can você pode abrir o microfone ou tentar escrever no bate-papo. a little Maybe more. the tech team can give her the possibility. Yeah. A equipa técnica pode dar a... Sim, obrigado. Obrigado, Charlie. In life can also be very slippery, very Os sentimentos da vida às vezes podem ser muito deceptive. escorregadios, por exemplo. Então, em um certo sentido, And ter um vislumbre de um sentimento e então, how to make sure that you are on the right como ter a certeza que você está no caminho certo continue with that and e pode continuar com isso e ter a certeza for que é o example, sentimento certo. Por exemplo, at the beginning of this journey we try to make no início dessa jornada, but then it nós becomes like tentamos nos tornar desapegados, mas é tipo como se fosse um pouco I was um sentimento de distância. is it clear? Ganhei sentimento, não sei, fui clara? Sim, foi. Obrigado. In that sort of example, yes. Nesse tipo de exemplo, I mean, I'm sim, thinking more about eu estou mais a falar dos sentimentos de paz, de amor e de felicidade e esse tipo de coisa. that E não há dúvidas de que always o desapego sempre most misunderstood virtue in the é a virtude mais mal entendida no mundo Brahmi, sem dúvidas. ones Baba saying, Eu recordo-me de uma vez de Baba dizer, to be de ser desapegado, detached. To me, para ser desapegado você tem que estar em verdadeiro amor. Então, uninfluenced. para mim, desapegado é sem estar influenciado, sem estar tão próximo, mas We know na verdade. attachment Então, quanto mais eu retenho essa verdade de Baba, no religious style of detachment. mais eu me afasto desse falso desapego, ou desse sentimento de religiões, eu desse não quero saber. Portanto, essas formas diferentes de desapego. When I'm sort of under the influence, because really, when we're detached, Quando nós estamos apegados, the eu sinto que the sign of someone who has a really deep relationship with Baba is that they'll be very é o sinal de alguém que tem accurate way. um grande relacionamento com Baba. Esse é o sinal de estar desapegado. Pulls you beyond influence. Mas o relacionamento é tão profundo que você está para além dos seus sentimentos, além das discriminações. In this sort of context with detachment, but especially Então, nesse contexto é o desapego. I think that Mas porque todos nós sabemos,
os sentimentos de alegria verdadeira temporary joy, não podem ser, temporary desire, eles não podem enganar, a não ser que seja um desejo temporário. joy, true feeling. Mas aqueles que são cá sabem qual é um verdadeiro sentimento de amor e de alegria. Não sei se eu respondi de uma forma correta, mas foi uma boa resposta. which is, Aqui uma pergunta. and that one is saying, what if we didn't have any experience yet? Se nós não tivermos nenhuma experiência ainda, como continuar com o yoga? With no experience, Alguma guia, excuse uma me a direção? bit, but I hope Estava a tossir um bocadinho, desculpa. we haven't had experiences yet. Se nós tivermos a experiência ainda, o que fazer? Thank you. You know, Obrigado. I think never ever give up. Eu acho que nunca desista. Eu honestamente eu acredito que To o primeiro passo is para as experiências é se tornar um ponto. in this E eu diria of Brahman life, que nesse primeiro passo our da vida Brahma de ser um consciente de Mama, consciência de Baba, hoje em dia é uma coisa se calhar muito superficial. Talvez as pessoas acreditem na ideia, percent of the world believes this, talvez 80% to really sabe algo mais do que o corpo, mas realmente fazer o trabalho de consciência da alma, quanto mais eu estiver desapegado do corpo, to a world of é como a Anice mais entrar nessa experiência da espiritualidade. Então, a segunda coisa experience is é abrir a porta para as experiências espirituais, porque se verdadeiramente eu permitir sentir o amor de Baba, your way to feel and experience. o amor é a porta para as experiências. Então, eu frequentemente penso, se a falta de experiências, sentem-se na Meritivela como um filho de Baba e peçam permissão para serem amados. E se você não conseguir sentir, como muitos não conseguem, não entre em pânico, continue a experienciar, tente perceber o que é que está a bloquear. Lover of the soul, the real Então, esse amor da alma, always searching esse verdadeiro relacionamento que nós sempre tivemos à procura, tente sentir o que é que está em mim. personally, É sempre a minha experiência pessoal, profound sense of é esse sentimento profundo de dignidade que eu tive, loved by God, de não ser digno, lack of que eu adquiri nesse segunda metade do ciclo. Portanto, esse sentimento de indignidade, de ser indigno de ter a experiência, indigno de Deus. temporary Então foi aquilo que eu disse antes, esse mundo de pensar tanto. overthinking. Mesmo nós Brahmes pensamos demasiado, processamos demasiado e suprimimos a natureza de saborear o sentimento da experiência. Então, de alguma maneira, In a more utilizar o meu pensar de uma forma mais econômica. my body, I think, Então, quanto mais eu desapego do meu corpo, eu penso menos like I was saying, e eu experiencio mais. É como eu estava dizendo na Idade do Ouro. not over É nessa jornada. Não é pensar em demasia sobre as coisas. Eu não sei o que vocês sentem como vocês se encontraram com a Dada de Guzar, mas eu senti, active. eu não sentia que ela estava nos lembrar tanto a nível ativo. Everything going Então, not overthinking. era saber que tudo estava, tudo acontecer, mas sem pensar, sem analisar em demasiado. Você está presente e consciente. Então a minha mente começa a crescer a nível da experiência, ou seja, experienciar e experienciar. I'm taking over because Stefania is coughing. Thank you, Charlie. Eu vou continuar porque a Stefania está a tossir. Ok? Está com tosse. What you Stefania. said, I said, but Então, aquilo que você disse, who ainda lá like fundamental perguntas one in a nível de fundamentar uma coisa interessante que nós escutamos, authority como eu posso ser um mestre autoridade poderosa por um lado e ser obediente codes of conduct e acreditar nos códigos de conduta que frequentemente question um, é uma coisa cultural
the Supreme Soul has not created the drama. E Shiv Baba, ele não cria o drama, pois não? Always right. Então, por que considerar que está sempre certo e bom e aceitá-lo? Onta Baba? Maybe Okay. the second question first, if I Talvez começar pela segunda know parte. drama is good or bad is Dizer que o drama é bom ou mal é consciência do corpo, num certo sentido. O drama é perfeito. É claro que nesse momento, o drama, as contas kármicas, contas estão a acontecer, mas quando nós etiquetamos, in the drama, but essa é uma coisa errada, uma coisa que acontece no drama, mas o drama é drama. is ultimately E nós podemos estar a ver o que é que está a acontecer, é eterno. Ele é fixo. they think we have a good E relationship, às vezes eu penso que nós temos um bom relacionamento com Baba. but what's my Baba é tão amável, mas qual é o meu relacionamento com o drama? know what mood they're going to O drama é quase se fosse uma pessoa, então qual é o sentimento? Então nós temos que ter esse amor no relacionamento com o drama também. I remember. Então a primeira pergunta que eu me recordo I é, feel pessoalmente, eu sinto-me I don't see que Shrimati, in regulation. eu não vejo como Shrimati como regras e regulamentos. Para mim, Shrimati é um código profundo de conduta. From E é o que me faz sair da tristeza. and so I don't see Então, who wants rules eu não vejo and regulations and como regras e regulamentos, maybe there are a few cultural bits and pieces, but talvez algumas Srimati, coisas culturais, mas fundamentalmente o Shrimati. lifestyle É, Srimati, wake up o Shrimati 3 vezes, o estilo de vida, acordar cedo pela manhã, meditar, escutar a mulher, etc. we stop further. E quando nós seguimos isso, There's paramos de fazer karma negativo ou mau karma. which is children, Depois os relacionamentos com Shrimati. children Os filhos têm que ter bons votos para outros, perdoar os outros, tem que ter misericórdia. that Então, se eu verdadeiramente seguir honestamente, in human relationships. If I understand ou seja, não receber tristeza dos relacionamentos, então entender essa profunda verdade e segui-la, isso vai me libertar. Então, a consciência é outro Shrimati, como o Baba diz. the body and the relationship, Esqueça o corpo e os relacionamentos do corpo. E lembre-me apenas. Então, quantos é que nós seguimos? Eu não vejo as coisas como ter pena, mas coisas que não são tão importantes quando eu estou consciente ou coisa assim do gênero. Para mim, Shrimati é it frees aquilo que é são e que me liberta. Não tem a ver com cultura e nada disso, não é cultural. O verdadeiro Shrimati liberta a alma da tristeza. E eu me lembro de uma vez, brother sat in front of eu já vou terminar em um segundo, uma vez um irmão disse diante de Baba. Baba said, gave him drishti. E Baba respondeu, Deus lhe disse, você tem uma pergunta, não tem? E ele disse, pergunte-a. Child, it was quite Era como uma pequena criança dizer, Baba, respect back. quando é que eu posso ter autorrespeito? Just E sabe o que Baba disse? Srimati. Apenas siga Shrimati. We were talking, you can E verdadeiramente nós tivemos a falar with a há milhões de livros, yourself de páginas de autorrespeito. saying is if E Deus, de uma certa forma, o que Ele está a dizer é, se você seguir a verdade na ação, você vai estar com o seu autorrespeito de volta. lovely. I don't know whether Então isso é muito amoroso. Thank you. Eu não sei mais uma vez se respondi. To my understanding, you really Obrigado. No meu entendimento, você verdadeiramente where the question, these questions viu often come from. de onde surgem as questões em nós. E para mim, é tipo reformular a questão no sentido, porque frequentemente as pessoas perguntam que quando nós temos que ter iniciativa, queremos ser criativo e fazer coisas, e ser responsável, por exemplo, e quando nós devemos dar um passo atrás, como ser um mestre criança, nesse aspecto, mas totalmente conecto àquilo que você disse, e fortalecer o autorrespeito, conectar com Baba e ter esse Shrimati, então essa energia
flows. essa sabedoria de como a energia flui. Então, Because the question, não há uma questão, porque a questão the impact é to intelectual, do something comes from within, and then mas fazer algo vem dali. E aí nós sempre sabemos que de uma determinada maneira não é lutar, mas é isso que eu estou a tirar daquilo que você disse. Charlie, Há mais perguntas, Charlie? we can answer. You can answer a few of them more. Talvez você possa responder-nas mais algumas. Nós fazemos yoga, But when we come in gatherings of people, crescemos de poder, mas quando estamos em congregação com as pessoas, with them, sente-se difícil some estar devido aos diferentes sanskars. what we Às vezes não queremos obedecer aquilo que dizemos e não queremos concordar com eles. hard to be in a gathering. E é muito difícil estar numa congregação de pessoas. So I think it's an experience of Eu penso mais que isso é uma experiência having powerful que, por um lado, yoga and feeling power inside. temos Other o yoga, sentimos o poder being e numa forma de lidar com pessoas pode ser confundidos com classes de sanskars. Aquilo que eu penso One of the biggest é que will always be essa é uma das grandes questões de nós backups. Eu me lembro da primeira vez que eu fui para Madhuban, houve uma irmã que disse para mim: yogi and an extrovert. você tem que ser um yogi introvertido e extrovertido. Você tem que amar a companhia e em um segundo e apreciar a companhia dos outros também. Então não haver preferências. Então honestamente eu acredito que a razão que nós não gostamos a companhia porque não estamos a dar, Side. So we then prefer our porque eu estou inconfortável, porque então eu prefiro a minha própria companhia, so to speak. porque meus pensamentos estão a torturar-me tanto. People, if they don't have company Então algumas pessoas não têm a companhia porque se sentem seguros. from both sides, Mas nós temos que saltar dos ambos os lados. E uma vez eu também recordo-me que Baba estava a dizer: vocês pessoas, estava a falar com a família Brahma, vocês pensam, sentam-se em yoga, the bhatti finish sentem o poder, o bate acaba, vocês abrem a boca e o poder é drenado todo pelas vossas bocas. Então, às vezes é mesmo assim, nós somos karma yogas. Nós temos que aplicar a verdade na vida. Então, quando eu penso running away and escaping from que tantos correm e fogem das responsabilidades dos relacionamentos, so our eles pressionam os botões. away from things that press out O botão é de fugir. remain around to transform. E às vezes eu tenho que estar ao redor para poder transformar. Então eu sinto que a maior coisa na vida Brahmin é apenas se tornar desapegado e amoroso nesse sentido. Estar com as pessoas e não assimilar, não absorver. É a minha fraqueza. E nós escutamos milhares de vezes Of allowing someone else's e depois behavior caímos na armadilha do comportamento de alguém que vai me afetar. E eu realmente acredito que toda coisa que Baba fala tanto dos bons votos, dar, seja um benfeitor, seja benevolente. E quanto mais eu dou, menos eu recebo desrespeito, menos tomo tristeza e todos esses tipos de coisas. Então, eu verdadeiramente sinto que é como uma decisão. Eu sinto que nesse momento do ciclo, nós apenas temos que affected by other people ir para além do estar afetado pelas pessoas, pelas ações, pelas vibrações, pelos rostos deles. Portanto, eu penso que nós somos demasiado vulneráveis e flutuamos. E isso eu acho que é uma decisão importante. É verdadeiramente ter uma decisão de não tomar tristeza dos outros. on a little bit about E eu também estou a demorar um bocadinho, não, mas espetacular é mesmo isso. É um grande ponto. It's a point which also E aqui está um ponto blockages I would que está conectado com esses bloqueios na reflexão. through old Como é que você rules and its trabalha com habits os assuntos de dor e mudar os velhos hábitos? Porque a minha experiência are
Quando eu vou reflexão em yoga So you want to de choose, Baba, and then pain is você quer refletir e depois surge a dor e depois você não consegue mesmo refletir. Ok. You know, I think that, Eu penso que, you know, às vezes, come up for all of us, as memórias surgem, flash into the screen of my mind. são os flashes que acontecem no ecrã da minha mente. Então, às vezes, Get that, tentamos suprimir essas memórias that memory take over and control my ou deixamos que essas emoções controlem os meus sentimentos. and Então, isso acontece, mas once again it's sort of eu penso que, mais uma vez, position of strength em vez de começar com uma posição de força, on my toda essa vida tem a ver com o meu relacionamento com o Baba. E é daí que surge o poder. Então, quando eu me sinto seguro, quando eu me sinto amado, quando eu me sinto a pertencer, é como se eu olhasse para a minha dor e olho sobre ela e vejo de onde é que ela vem. Para ser honesto, às vezes eu penso que seed of it is. nós não conseguimos dizer a semente de onde é. Mas se eu olhar profundamente, eu vou tomar a responsabilidade. Eu acho que Baba dá imenso poder para mudar. Mas se eu estiver a evitar, eu tenho esse tipo de autonegação, isso surge e eu tento puxar para baixo outra vez. Come back again. Quero colocar tipo debaixo da superfície, surge de novo. Então, quando eu estou numa posição de força com Baba, então posso olhar e dizer, por que que isso está a vir? O que é que eu preciso aprender? Qual é a mudança que eu tenho que fazer? Qual é o foco que eu tenho que dar para desmantelar esse poder desse sentimento de dor que está em mim? Então, para mim, isso é verdadeiro empenho espiritual. Ter coragem de ser honesto. Essa, sim, a minha dor. Alguém pode ter tido houve um instrumento para ser o gatilho sobre isso, mas a dor é minha e eu tenho que largá-la. Not so much Portanto, the depth Baba, why the pain não é muito isso na profundidade do porquê dessas coisas, seed mas identificar essa dor, qual é a semente, e colocar uma solução positiva através do meu yoga, para verdadeiramente. for me. Então, tem que haver tanta força sobre mim, thank you, Charlie. ou em mim, nesse caso. Obrigado, Charlie. We have to stop, even though there are, Eu acho que nós já podemos and parar I com want to have as perguntas meditation as well, e ter um bocado de meditação. share some words. Se você pudesse partilhar algumas palavras, seria muito amoroso. That we have Mas antes disso, apenas anúncios. journeying together. Nós vamos ter à 5 o'clock. tarde uma reflexão interativa I love to hear your experience. às 4 da tarde. Creating new ones together. Queremos ouvir as experiências e ouvir as novas experiências também. Alguma coisa, Estefânia? Não, pensa que não. Translators, Então, um grande agradecimento aos tradutores. Obrigado, Baba, to Ilya a todos os tradutores. Ricardo for your E também a Ilha e a Marca pelo apoio técnico. yes, in UK time, E sim, 8 o'clock, European time, it's 4 horas para o Reino Unido e Portugal, como tinha dito. sessions. E mais uma vez, todas as sessões Our vão estar no YouTube, YouTube channel, also no nosso canal do Escrita e Reflexão. translations. Já algum material traduzido. Deem um olhar, para já que só está alemão e mais um outro idioma, espanhol, achou. Open our camera. E assim que puder vou enviar também o português. Thank you. Então vamos para a meditação, partilhar Drishti. Quem quiser abrir a câmera, está à vontade. Obrigado. Let me sit quietly Então deixe-me sentar-se tranquilamente and begin my inner journey e começar a minha jornada interior, to become it. calmo, e ser esse ponto eterno. Just feel yourself
Apenas sinta-se stepping back, a dar um passo atrás, largar, drawing to the center of the forehead. e apenas concentrar-se no centro da testa. I, the micro point. Eu, microponto, a alma. The more I let go, Quanto mais eu largo, withdraw to this point, mais eu sou direcionado para esse ponto. just feel the speed, Então eu sinto a velocidade da mente down. a abrandar. And in this sweet place of E neste doce lugar deep soul consciousness, de profunda consciência da alma, let me observe the quality of my thinking. deixe-me observar a qualidade dos meus pensamentos. Absorbed, Eu estou a assimilar, lost in my own story, my own world, perdido na minha própria história, issues. no meu próprio mundo, nos meus problemas, nos meus assuntos. Or am I preparing myself Então deixe-me preparar-me in front of Baba para ficar completamente nu diante de Baba, with a plain intellect, com um intelecto plano, an intellect that does not desire anything, has no um intelecto que não deseja nada, que não tem nenhuma agenda, um intelecto pronto from Baba. para receber plenamente Baba. And like a small child, E como uma criança pequena do coração, let me be fully present deixe-me estar completamente presente diante de Baba. feel Baba's vibrations Sinta as vibrações de Baba entering the core of my being. a entrar no núcleo do meu ser. Feel open, allow, Apenas sinta-se aberto and feel how these vibrations e permita sentir que essas vibrações heal me. comecem a curar-me. And in this sweet place with E Baba, neste doce lugar com Baba, each thought cada pensamento a sweet feeling of tem está happiness. dentro de um doce sentimento, de uma doce experiência. My inner world is filled O meu mundo interior with divine está preenchido com as experiências divinas. Shanti. Om Shanti. Thank you. Thank you, Carolyn. Thank you, Stefan. Obrigado a vocês, Caroline, Stefânia, obrigado a todos. Foi muito bom estar convosco. Love to the family there. Muito amor para a família em Austrália. From Charlie that will be put on the screen now. So please. Nós temos ainda um trabalho de casa. Esperem só um bocadinho antes de desligar. Om Shanti. Então, trabalho de casa.
transformar a reflexão em experiência e mantenha a fazer uma pergunta para si mesmo. Como é que se sente? Então, transformar a reflexão em experiência e manter uma pergunta para si mesmo, que é: como é que se sente? Ou como eu sinto isto? So thank you so much again, everyone. Então, muito obrigado a todos. Thank you. Om Shanti. Is that okay? Thank you. Om Shanti. Ok. Obrigado a todos. Om Shanti, Deus. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.